E aí, galera, aula de hoje nós vamos falar sobre as equações do segundo grau, mas agora sendo incompletas. E você quer aprender a resolver esse problema? Então, não esquece, já se inscreve aqui no canal e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto de equação do segundo grau. Hoje nós vamos falar sobre as equações do segundo grau incompletas. Vimos na aula passada, se você não viu, já vai estar aparecendo aí para vocês a nossa aula de equação do segundo grau completa. Nós vimos que esse tipo de equação é com um formato que está aqui para vocês, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Vimos que esses carinhas aqui, ó, que estão com uma cor diferenciada, eles são chamados de coeficientes e é com eles que nós vamos realizar os cálculos da equação no segundo grau. E nós vimos também que esses coeficientes, quando todos eles aparecem em nossa equação, ela é chamada de completa. E assim a gente resolve utilizando aquela famosa fórmula de Bhaskara. Agora aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que resolve uma equação do segundo grau quando ela é incompleta. Então, como que nós vamos fazer? É o seguinte, ó, se vocês estiverem com uma equação do primeiro grau com esse formato aqui, ó, ax² mais c igual a zero, ou seja, a sua letra B ela é zero, ela não vai aparecer na sua equação, você pode fazer o seu cálculo utilizando a fórmula de Bhaskara ou você pode simplesmente, ó, resolver o seu cálculo fazendo isso aqui, ó, transformando a sua equação nessa situação que está aqui e aí você já vai encontrar a resposta. Qual é ela? Mais ou menos, x1 vai mais, x2 vai menos, né? Isso nós já sabemos, igual a raiz quadrada de menos c sobre a. Agora, se a tua equação for com o formato ax² mais bx igual a zero, ou seja, a tua letra C ela é zero, ela não está aparecendo na equação, você pode transformar essa tua equação nesse macetezinho que está aqui, ó. Uma multiplicação de dois fatores, sendo um deles o x e o outro ax mais b. Se você fizer esse macetezinho aqui, nós vamos resolver da forma correta, você vai verificar que dá para encontrar o x1 e também o x2. Outra possibilidade que nós temos é quando o b e o c aparecem com valores iguais a zero. Quando nós temos uma situação como essa, ax² igual a zero. Posso resolver por Bhaskara? Posso, mas não é necessário, né, gente? Tem uma formazinha aqui, ó, muito mais rápida de você encontrar, que é x igual mais ou menos zero sobre a. Fazendo isso, você já vai encontrar x1 e já vai encontrar x2, ok? Professor, mostra algum exemplo para a gente e vamos resolver? Claro, galera! Vamos fazer aqui nessa aula o exemplo da nossa segunda situação, que é o caso quando a nossa letra C é igual a zero, ok? Então, pessoal, vamos lá resolver o nosso segundo caso. Já está aí para você, ó, o exemplo que nós vamos resolver nessa aula. A equação dada é a seguinte: 3x² menos x igual a zero. Observem que nessa equação a nossa letra C ela não aparece, então ela é zero. E nós vamos resolver essa equação aqui, ó, fazendo esse macetezinho que está aqui. Antes de explicar para vocês esse macete, primeiramente eu vou definir aqui, galera, os nossos coeficientes. Eles são importantes, né, para a gente resolver tanto nesse caso, como utilizando também a fórmula de Bhaskara. Vamos colocar aqui, ó, o A
que ele vale 3, a letra B, que vale menos 1, e a letra C, galera, que nós já sabemos que vale o valor 0. Como que nós vamos resolver esse segundo caso, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte. Para resolver esse caso aqui, vamos pegar a nossa equação que está aqui e nós vamos transformá-la em uma multiplicação. Exatamente. Vamos fazer essa transformação e o que nós já sabemos dessa multiplicação é que a resposta ela vai ser a mesma da equação, ou seja, ela vai ser 0. Por isso que eu tenho a multiplicação aqui para vocês no macete. Qual vai ser os dois fatores que vão ser apresentados nessa minha multiplicação? Bom, o primeiro fator vai ser o x e o segundo fator vai ser ax mais b. É isso que nós vamos fazer logo de cara. Depois, vamos verificar as possibilidades para resolver essa multiplicação e assim nós vamos encontrar o x1 e nós vamos encontrar o x2, ok? Vamos então fazer aqui a transformação. Pego o 3x² menos x, transformo ele nessa multiplicação aqui, ó. X vezes 3x menos 1. Isso tem que ser igual ao 0. Observem que eu não fiz nada demais, só coloquei o meu primeiro fator como x, o segundo fator, o a vale 3, então aqui é 3, o b vale menos 1, então aqui fica menos 1, ok? O que nós já sabemos aqui nessa multiplicação? Que esse cara multiplicado por esse cara aqui vai dar 0. E se vocês pensarem bem, nós temos o seguinte: quais são as possibilidades de dois números reais sendo multiplicados darem 0? Bom, nós temos duas possibilidades para isso acontecer. E essas duas possibilidades é exatamente o nosso x1 e também exatamente o nosso x2. Vamos fazer primeiro o x1, depois o x2. Olha só, x1, qual é a primeira possibilidade que eu tenho desse cara aqui, ó, multiplicado por esse, dá 0? Bom, primeira possibilidade é o meu x ser o número 0. Não é isso? Se o x for 0, multiplicado por qualquer outro número, a resposta é 0. Então eu tenho que x sendo igual a 0, eu vou ter essa situação como verdadeira? Sim, com certeza. Esse cara aqui sendo 0, a minha resposta vai dar 0. Então, posso concluir para vocês que o meu x1 ele pode ser o número 0, sem problema nenhum. Só isso, galera. Colocando o x1 valendo 0. A segunda possibilidade, pessoal, de a multiplicação acima der um valor 0, é se esse cara aqui, ó, 3x menos 1, for igual a 0. Se o 3x menos 1 for igual a 0, olha o que vai acontecer. Nós temos aqui uma equação do primeiro grau, onde eu vou poder fazer isso aqui, ó, 3x, passo o 1 para o outro lado, fica positivo. Para eu encontrar o valor do x, pega esse 3, joga para o outro lado, vou colocar aqui para vocês. Nós vamos ter que o x2 ele vai ser igual a 1 terço. Olha só o que eu encontrei aqui. Encontrei o x1, encontrei o x2. Pronto! É assim que nós vamos poder resolver uma equação no segundo grau quando a minha letra C for igual a 0, utilizando o nosso macete. Vamos agora fazer o mesmo cálculo, a mesma situação, mas fazendo pela fórmula de Bhaskara. Começando pelo delta, temos então aqui, ó, b ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 0. Resolvendo o meu delta, 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 0 é 0. Então nós temos aqui 1 menos 0,
que a nossa resposta é 1. Se o 1 deu positivo, nós sabemos que o nosso delta vai dizer que o x1 e o x2 são números diferentes. E realmente, ó, nós encontramos valores diferentes aqui na primeira situação que a gente fez, ok? Vamos fazer então o cálculo do x e vamos encontrar aí o x1 e o x2. A fórmula do x, menos o b, então é menos 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, o delta ele é 1, tudo isso dividido por 2 vezes o a, que me deu a resposta 3, ok? Vamos resolver aqui então nossos cálculos. Menos com menos, a resposta é mais. A raiz quadrada de 1 é 1 também. E 2 vezes 3, nós temos que a resposta ela vai dar 6. Vamos fazer aqui embaixo o nosso x1 e o nosso x2. Sabemos que o x1 é essa conta aqui com o sinal de mais, x2 com essa conta aqui com o sinal de menos. Então vamos fazer 1 mais 1 dividido por 6 e aqui 1 menos 1 dividido por 6 também. 1 mais 1, galera, é 2. 2 dividido por 6, nós vamos ter a mesma coisa que o 1 dividido por 3. São equivalentes, né? Então eu posso escrever a resposta aqui, ó, sendo 1/3, sem problema nenhum. Agora no x2, 1 menos 1 é 0. 0 dividido para 6, nós vamos ter que a resposta é 0 também. Professor, mas olha só, na primeira conta, o primeiro cálculo, você fez x1 deu 0, x2 deu 1/3. Lá na fórmula de Bhaskara, o x1 deu 1/3 e o x2 deu 0. Está correto isso? Pessoal, não podemos esquecer que nesse caso aqui do macete que nós fizemos, nós temos aqui ó, uma multiplicação de números. Quando eu tenho uma multiplicação de números, a ordem em que os fatores se apresentam não altera o nosso produto. Então o x1 não tem problema se ele é 0 ou se ele é 1/3. Desde que eu multiplique esses dois valores, a minha resposta aqui no nosso macete vai dar 0 sem problema nenhum, ok? Então está correto sim, pode ser x1 igual a 0, pode ser x2 igual a 1/3. Isso não vai interferir no produto final, ok? E essa aí, pessoal, foi a nossa aula de hoje. Fizemos o nosso segundo macetezinho para vocês. Espero vocês na próxima aula com o terceiro caso das equações do segundo grau incompletas, ok? Muito obrigado, bons estudos, até a próxima. Tchau!